Como passaram o domingo? Bem? Espero que todos tenham passado bem, né? Em todos os sentidos, né? Passado bem com a família, passado bem na confraternização, passado bem na hora do almoço, né? Espero que o domingo de vocês tenham sido excelente. É isso que nós torcemos, para que tenha acontecido isso com vocês. Estamos começando o nosso segundo culto do dia, aguardando ainda alguns irmãos que eu tenho certeza que já estão chegando, mas enquanto eles chegam, nós continuamos, né? Começamos e continuamos o nosso culto, correto? Muito bem, nós vamos colocar em pé e vamos orar ao nosso Deus. Se alguém puder pegar o microfone aqui para orarmos inicialmente, eu vou pedir que o Tiago, está ali à sua esquerda, à sua direita, vai nos elevar a Deus nesta oração. Ok? Deixa as crianças se ajeitarem um pouquinho aí, se ajeitem. Ok. Todos sentadinhos nos seus lugares, sem ficar caminhando para lá e para cá, tá bom? Vamos lá, Tiago, pode orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite aqui estamos em sua casa. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo teu amor, pelo teu carinho, por tudo que o Senhor Deus tem feito em nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada visitante que está, pela vida de cada irmão. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor Deus que tem feito por aqui, pelo seu amor que não há palavras, pelo seu amor que é para conosco, não tem palavras, Pai, sem medidas. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de poder cultuar a Ti esta noite e servir a Ti com meus irmãos. Fale conosco através do seu pastor, Pai, inspirado por Ti, e esteja conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus que eu oro, agradecido. Amém. Amém. Muito bem. Quero dizer para vocês que eu estou feliz em estar aqui esta noite com vocês. Espero que vocês estejam felizes também, não é? E juntos nós vamos cantar, vamos orar, vamos compartilhar a palavra de Deus, que sem dúvida ela é bênção para as nossas vidas, não é? Então nós vamos nesse instante cantar o hino de número 314 do cantor cristão. 314 do cantor cristão. O título do hino vocês estão vendo aí, né? Estou seguro. Então vai analisando aí se é nisso aí mesmo que você crê. Se é nisso aí que você crê, realmente você pode afirmar: eu estou seguro. Vamos lá. Descansando no poder
pouquinho aqui, hein? Não é? Mas eu me contive, tá? Não dá direito a você de pular, porque eu não pulei. Podeis assentar? Vamos cantar no oficial? Tem condições? Sim. Vamos lá? O hino oficial é o 420 do HCC. Vamos lá. Continuemos orando pelos enfermos, né? Isaac ainda está internado, estejamos orando por ele e por todos os outros enfermos da igreja. E eu quero dizer assim que digamos assim, eu fico feliz em ver aqueles irmãos que, embora tendo algum problema de saúde, se esforçam por estar presentes no culto. Sinta assim vou usar esse termo porque eu não tenho outro agora no momento, né? Sinta assim a minha admiração, não é? Porque, de certa forma, é um sacrifício que eu estou fazendo pelo Senhor, não é? Você está, às vezes, limitado, mas faz um sacrifício para estar aqui. Mas essa semana conversou com alguém da família, ela disse assim: ultimamente só saio de casa praticamente para ir para a igreja. Ocasionalmente você vai vê-la no mercado, não é? Mas praticamente o caminho dela aqui é a igreja, faz algum sacrifício, não é? Então há muitos irmãos hoje com problemas, limitações, não é? Problemas de dores, não é? E muitos chegaram já nessa fase também, não é? Das dores, não é? Então tem dificuldade, mas eu admiro os irmãos pelo esforço que fazem para estarem aqui junto conosco, adorando a Deus. Pode ter certeza, queridos, que Deus recompensa vocês, viu? Pode ter certeza. Às vezes a recompensa veio ou está até vindo. A gente não percebe. Porque às vezes a gente vive a vida tão naturalmente que a gente não percebe que é bênção de Deus aquilo que está acontecendo conosco. Não é verdade? Muito bem. Nesse instante, nós vamos dedicar nossos dízimos e oferta ao Senhor. Eu falei que ia fazer aviso, né? Já estou esquecendo mais um. Estou avisando aqui 2. Primeiro, o culto é filmado. Se alguém não quer ser filmado, o ambiente da galeria não é filmado. O auditório normalmente não é filmado. Mas estou avisando, quem não quiser, pode ser nenhuma, nem por descuido ser filmado, pode ficar lá em cima na galeria, que lá ninguém filma, tá? Por que estamos fazendo isso? Porque há aqueles que não gostam e nós estamos evitando talvez algum problema futuro, não é? Então a gente tem que infelizmente, tem que falar isso, né? A gente é obrigado praticamente a falar isso. Muito bem. Sábado que vem, o que tem? Limpeza, tá? Mutirão de limpeza. Assim, aliás, 3 avisos, tem mais um ainda, né? Todo mundo está convidado, tá? Tem que vir só com uma coisa: disposição, tá? Só com uma coisa: disposição. Se Deus quiser, eu estarei aqui com vocês, tá? Sim, meu desejo é ajudá-los. Se atrapalha, eu não sei, mas meu desejo é ajudá-los. 8 horas da manhã, todo mundo aqui, né, menino? O Arlindo é o
É o diretor espiritual do grupo, né? O Arlindo lá que escolhe quem faz a oração para começar, né? O que é, irmão? Eu chego aqui às 7h30. 7, como é que é? 7h30 eu chego aqui. 7h30 o senhor chega, né? Tá bom. Então eu vou fazer força para chegar mais cedo, tá? Muito bem. Estava esquecendo, tinha outra. Ah, sim. Quinta-feira o que tem? Culto de oração. Tem mais uma outra coisa. O que tem? Feriado. Pessoal, vamos fazer um culto diferente quinta-feira? Pessoal que toca algum instrumento, venha. Vamos, eu estou convidando os irmãos para virem ao culto de oração às 9 horas da manhã. Feriadão. Eu autorizo vocês levantarem 8h15. Sai de casa 8h30. Se mora pertinho da igreja, 10h09. Mas eu estou convidando vocês para que tenhamos um culto maravilhoso aqui. Culto de oração, tá bom? Muito bem. Que mais, hein? Agora vai tocar, né? Já dedicou? Dízimo? Fala tanto que eu nem sei que parte que a gente está mais. Então vamos dedicar nossos dízimos e ofertas, lembrando que já estamos na virada do mês, tá bom? Como já faz parte da nossa prática, né? Nós vamos cantar para as crianças. Podem vir as crianças, não é? Todas as crianças são convidadas, não é? Todas. Mas vão apresentar uma música? Então eu deixo. Posso voltar para o meu lugar? Vamos voltar para o meu lugar. Pera, filho. Mexe o braço da mamãe. Antes de Portugal, Essa música é até bonitinha, me deu até vontade de chorar mesmo. Mas agora tá na hora de pular essa parte amarga da história e pensar nos doces. Pois é, Fabinho. É isso que você precisa entender. Pra gente poder pensar e provar dos doces, alguém teve que passar pela parte amarga da história, como você mesmo disse. como é gostoso o chocolate, faz lembrar o coração que se hoje eu tenho a melhor parte, é porque Jesus é bom, bom, bom. Que legal, o coelhinho, um
novo vai vir aqui, pode vir, vovô. Está tudo feliz aqui com o netinho, a vovó também está ali, feliz da vida lá atrás, não é? Então ele vai ficar aqui de castigo para cantar com o netinho, tá bom? Então nós vamos cantar o de sempre, né? Os livros da Bíblia, não é? Gênesis, por aí afora, não é? Vamos lá, solta aí. Eu esqueci dos apóstolos hoje, hein? Então vamos lá, vamos cantar os apóstolos, vamos lá. Foram os apóstolos por Jesus chamados, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomé, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidou a todos, vem por mim aqui, sua voz de amor, vamos escutar, e no seu serviço, vamos poder. Foram os apóstolos, por Jesus chamados, Tiago, Simão, Pedro e Bartolomeu, Judas, João, Felipe, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, André, Tadeu. Ele nos chamou, todos nós aqui, convidou a todos, vem a mim a ti, sua voz de amor, vamos escutar, e no seu serviço vamos trabalhar. Agora vocês podem ir para a classe, não é? Os que vão para a classe, e liberei ele que ele não está gostando nada disso aqui, não é? Muito bem. Irmãos, o nosso culto é simples assim, tá? Não tem nada de sofisticado, nada assim de... essa simplicidade que vocês estão vendo aí. E somos felizes assim, graças a Deus, não é? Nós vamos, nesse instante, abrir as nossas Bíblias em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 27, versículos de 17 a 22. Mateus 27, de 17 até o 22. Muito bem. Eu peço a gentileza de se colocarem em pé. Podemos ler juntos, não é? Eu acho que podemos ler juntos. Vamos lá. A partir do 17, Mateus 27, a partir do 17. Todos juntos, vamos lá então. Portanto, todos acharam? Mateus 27, 17, vamos lá. Portanto, estando eles reunidos, disseram-lhes Pilatos:
Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua palavra para refletir um pouco sobre ela neste momento. Nós sabemos que nós não temos merecimentos, somos fracos, somos vasos quebradiços e precisamos muito da ajuda do Teu Espírito, do discernimento do Teu Espírito. Nos abençoe, Pai, nesta noite, neste momento, que a Tua mão esteja sobre cada um aqui nesta noite, abençoando a cada um e cuidando de cada um, porque nós oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Nós vamos trabalhar esta noite baseados na declaração: a quem você quer escolher nesta noite? É preciso que você tenha sabedoria nas suas escolhas e principalmente na proposta desta noite. Baseado aqui na pergunta que está no versículo 21, não é? E diz assim, Pilatos disse assim: e respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que eu vos solte? Barrabás? E eles, aliás, qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Quem quereis que eu vos solte? Eles poderiam dizer: nós queremos que você solte a Jesus. Então, queremos já afirmar que a questão de tomar decisões urgentes é importante e não se pode protelar. Nós vivemos a nossa vida tomando decisões, não é? Nós vivemos a vida tomando decisões, desde as mais simples até decisões de extrema importância. Então eu gostaria de afirmar para vocês que cada pessoa, ela ou é filho da obediência ou filho da desobediência. Ou ela é filha de Deus ou não é filha de Deus. Pastor, como assim? Não tem um ditado que diz assim: eu também sou filho de Deus. Não tem aqueles que dizem assim: todo mundo é filho? Não, senhores, nem todo mundo é filho de Deus. Todo mundo poderá ser filho de Deus, poderá ser, mas nem todo mundo é filho de Deus, ok? Então gostaria de deixar bem claro isso. Então cada pessoa ou é filho da obediência ou filho da desobediência, ou é filho de Deus ou não é filho de Deus. Essa questão de ser filho ou não ser filho de Deus é uma questão de uma decisão pessoal, e eu diria que de extrema importância e de extrema urgência, porque através dessa escolha você poderá estar escolhendo ou a vida ou a morte, ou a vida ou a morte. Lá no Salmo capítulo 8, versículos 3 e 4,
diz-nos assim, a palavra de Deus, Salmos 8, versículos 3 e 4, diz assim: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal, para que te lembres dele, e o filho do homem, para que o visites. Sabe o que o salmista está dizendo aqui? Ele está dizendo que o homem é muito importante para Deus. Ele está dizendo aqui que você é importante para Deus. E dentro do contexto geral bíblico, a Bíblia diz que Deus vai em busca do homem pecador. Deus vai em busca do sofredor. Deus vai em busca do homem perdido. Então, o grande problema para que haja esse retorno, para que haja essa reconciliação, somos nós mesmos. Porque em muitas ocasiões em que Deus busca o homem, ele se recusa a voltar. Ele se recusa a estar com Deus. Ele se recusa a reconciliar-se com Deus. Mas o salmista que diz que o que é o homem mortal, para que Deus se lembre dele. Contudo, Deus se lembra do homem. Irmãos, isso é impressionante. Saber que Deus sabe quando você está recolhidinho lá na tua casa, aparentemente sozinho. Você diz assim: eu sou uma pessoa sozinha, eu estou sozinho, eu estou desamparado, eu estou sofrendo. Aí o salmista diz assim: Deus se lembra do homem. Deus está lá com você, tocando no seu coração. Venha comigo, venha comigo. Isso faz me lembrar um testemunho que alguém deu. Foi escrito em algum lugar, que eu não me recordo agora. Diz que uma pessoa estava sozinha, desesperada, não sabia mais como continuar a vida, estava pensando em terminar a vida naquele momento, naquele exato momento, e de repente ele vê por debaixo da porta um papel entrando debaixo da porta. Eram os crentes daquela região que estavam distribuindo esses folhetos que vocês acham na rua, evangelístico, não é? Que te convida a aceitar Jesus, que te convida a ser um servo de Jesus, a se arrepender dos seus pecados e tal. Ele leu aquilo, e naquele folheto ele viu que ele era importante para Deus, e ali através daquele folheto ele pôde entender que ele era um pecador, e que ele precisava de Jesus, e ele aceitou a Jesus como Salvador, procurou uma igreja evangélica mais próxima da sua casa, e começou a servir a Jesus, e deu esse testemunho para a igreja, dizendo que ele estava no fim da vida, e no fim da vida ele achou o significado para a vida. Sabem por quê? Porque ele escolheu, diante de uma possibilidade de escolha, ele escolheu Jesus. Estava conversando com uma pessoa agora há pouco, estavam conversando sobre essa questão de escolha, não é? Nós estamos aqui porque nós escolhemos servir a Jesus. Nós estamos aqui porque nós amamos essa igreja. Nós estamos aqui porque nós amamos os irmãos. Às vezes pode não parecer, não é? Mas nós amamos os irmãos. Os irmãos fazem parte da nossa vida, os irmãos fazem parte da nossa família. Estamos aqui semanalmente, estamos sempre juntos. Mas a vida se complica aí, não é? Ultimamente temos estado assim mais distantes, mas estamos, não deixamos de estar juntos. Antigamente tínhamos mais festas, não é? Éramos até mais festeiros, não é? Mas estamos juntos. Então é muito importante, nós escolhemos isso. Nós escolhemos. Então, queridos, é muito importante você saber que Deus te ama, que Deus escolheu você, mas você também precisa escolhê-lo. Você também precisa aceitar a Jesus, escolhê-lo como Senhor e como Salvador da sua vida. Deus se lembra do homem. Jesus disse aos líderes religiosos que o assediavam, que se eles fossem filhos de Deus, eles fariam as obras de Deus. Se eles fossem filhos de Deus, eles fariam as obras de Deus. Então, queridos, eu vou destacar aqui rapidamente 3 pontos. O primeiro ponto seria: o homem pode escolher a Cristo. A humanidade pode escolher a Cristo.
Não é estranho dizer isso, porque eu já disse para vocês que sempre nós vamos citar esse versículo. Nós nunca vamos deixar, a igreja nunca pode deixar de citar esse versículo, o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe o que é todo aquele que nele crê? É aquele que decide andar com Jesus, decide aceitar a Jesus na sua vida, não é? Então a promessa é: não pereça, não esteja perdido, não caia na perdição eterna, mas tenha a vida eterna. Então todo aquele que escolher a Jesus tem a vida eterna. Queridos, diante do texto que nós lemos, se o povo não escolhesse a Jesus, eles escolheriam o ladrão. Foi colocado diante deles Jesus Cristo e o ladrão, e havia uma oportunidade na lei, que o líder político, no caso Pilatos, ele poderia libertar, diante daquela situação, colocar um em liberdade, um dos condenados em liberdade. Então ele poderia libertar Jesus, ou poderia crucificar Jesus. Ele poderia libertar Barrabás ou condenar Barrabás. Diante dessa possibilidade de escolha, ele consultou, caiu na besteira de consultar. Ele caiu na besteira, deixa eu pegar minha água aqui. Ele caiu, já estou vendo que vocês estão preocupados comigo, obrigado. Ele caiu na besteira de consultar aquela multidão. E tendo consultado aquela multidão, a multidão escolheu: crucifique Jesus e solte Barrabás. Que escolha absurda, não é? Em vez de eles libertarem o Senhor e crucificarem aquele que realmente era culpado, eles libertaram o ladrão, o homicida, e crucificaram o Senhor. A história da vida do mundo continuou e continua até hoje. Há muitos hoje que não escolhem a Cristo por diversos motivos. Olha, eu já ouvi muito isso: pastor, eu vou seguir a Jesus de coração depois que eu me formar. Eu cito sempre esse exemplo que ficou marcado. Uma pessoa me disse assim: depois que eu me formar, fizer a minha pós, não sei o que, eu vou ficar firme em Cristo, vou frequentar todos os cultos. Frequentar todos os cultos é consequência, ler a Bíblia é consequência, tá? Escolher a Cristo é viver com Cristo a dia, em casa, em todo lugar. Seguir a Cristo é um estilo de vida, não é? E vir à igreja, ler a Bíblia, cantar, tocar, é consequência dessa nossa escolha de amor ao Senhor Jesus. Então, depois que eu me formar, formou, fez pós-graduação, criou a família, e até hoje, essa pessoa que falou isso para mim está no mundão e triste, não é? Financeiramente não tem problema nenhum, não é? Familiarmente eu duvido que tenha família sem problemas, não é? Mas financeiramente não tem problema nenhum. Mas infelizmente, diante da escolha, escolheu, não é? Escolheu a formatura, escolheu os amigos. Há muitos que escolhem a família. E pasmem se quiserem, a gente que diz assim, eu já ouvi esse tipo de coisa: a família, a igreja me separa da família. Que loucura, irmãos! A igreja me separa da família. Quem falou que a igreja separa da família? Está muito mais fácil você deixar de frequentar os trabalhos, deixar de ser fiel e se separar da sua família, do que ativo nos trabalhos da igreja. Muito pelo contrário, a igreja incentiva a união familiar, a igreja incentiva a união do povo, a igreja incentiva a paz, não é? Mas não, aqueles que dizem, eu prefiro a minha família, Jesus e família. Há muitos que dizem assim: serviço, o emprego
Ô Jesus, eu prefiro um emprego. Não estou dizendo que não tem que trabalhar, não é? Estou dizendo isso não. Não estou incentivando o ócio não, tá? De forma nenhuma, não é? A diversão ou Jesus Cristo? A diversão. E por aí vai. E nós vamos fazendo as escolhas erradas na vida. Só que a vida é uma roda. E chega uma hora que a circunferência se fecha. Não é? Às vezes você escolhe no momento que você está lá em cima. Mas a roda, não é? É óbvio, né? A roda roda. E quando você estiver lá embaixo? Quando você estiver sem ninguém? Quando você estiver no momento, chegando o momento de se encontrar com Deus, você vai fazer uma análise da rodada da sua vida. E você vai pensar em tantas loucuras que você fez, em tantas escolhas que você fez. E você poderá chegar à seguinte conclusão: pouca coisa útil eu fiz na minha vida. Quantas escolhas erradas. Mas até no final do fechamento da circunferência da roda, você pode ainda decidir. Portanto, enquanto você tem vida, a circunferência ainda não fechou. Enquanto você tem vida, aceite a Jesus, escolha a Jesus. Vamos aqui para alguns exemplos bíblicos. Paulo, Pedro e João escolheram a Cristo. Paulo escolheu pregar a Jesus Cristo e sua cruz. Eu pergunto, Paulo precisava estar no meio da igreja, estar com o povo de Deus, estar com aquele povo simples, estar com os gentios? Paulo era um judeu de elite. Paulo era um judeu que tinha cidadania romana, era um homem privilegiado, socialmente privilegiado. Paulo era um homem poliglota. Paulo era um homem da alta corte judaica, religiosa. Paulo não precisava da pecha, porque naquela época era uma pecha falar que era cristão. Sofria quem falava que era cristão. No entanto, ele disse: eu escolho Jesus e escolho a sua cruz. Vemos, por exemplo, Pedro escolheu sofrer e morrer por pregar a Cristo. Segundo a tradição, Pedro foi tão fiel, e foi fiel até a morte, e ele foi tão perseguido, que o condenaram a também morrer numa cruz. E na hora de morrer na cruz, ele disse: me crucifiquem de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer como Cristo morreu. Olha, o amor que ele tinha a Cristo. É isso que impressiona, o amor que esses homens tinham a Cristo. Isso deve nos motivar a continuarmos. Ele disse: não sou digno de morrer da forma como meu Senhor Jesus morreu. Me crucifiquem de cabeça para baixo. E diz a tradição, que realmente ele foi crucificado de cabeça para baixo e morreu na cruz de cabeça para baixo. Nós vemos, por exemplo, João. Ele escolheu seguir Jesus. E por causa disso, por causa desta escolha, ele ficou isolado, pastor João, né? Isolado numa ilha de Patmos, isolado de toda a sociedade, não é? Ficou ali preso naquela ilha, isolado da igreja, longe dos irmãos, longe da família, sozinho. Mas ele não negou a Cristo, ele não negou a sua escolha. Ele nunca disse: eu desisto, me leve de novo para um convívio social. Ele ficou firme. Já vamos ver alguns exemplos de pessoas que não escolheram a Jesus. Por exemplo, Judas, diante da possibilidade dele continuar firme ali como discípulo, o que ele fez? Ele vendeu o Senhor por 30 moedas. Você quer dinheiro ou você quer Jesus? Judas disse: eu quero dinheiro, dá o dinheiro. E aquele que eu beijar, é esse que vocês devem prender. Escolheu errado. E pagou um preço muito alto por isso. Mas também Félix, um político, não é? Ele ouviu Paulo pregar o Evangelho, e ele ficou impressionado com o que Paulo pregou, mas ele falou: Paulo, deixa por enquanto esse negócio aí, que eu vou continuar a minha vida. Eu não quero esse Jesus que você
está falando aí. E finalmente, dentro do texto bíblico que nós vemos Pilatos, não é? Pilatos escolhendo outros caminhos. Ele não queria perder o prestígio, ele não queria perder o cargo político, ele não queria ser denunciado a Roma. Então ele queria continuar no seu posicionamento social. Ele não queria pagar o preço de libertar o Senhor. Portanto, ele não escolheu a Jesus. Vocês vão sair com a orelha assim, tinindo hoje, não é? Escolha, escolha, escolha. Eu não sei quantas vezes eu já falei escolha aqui, tá? Não é? Mas eu quero assim falar bastante sobre essa questão de escolha. Mas primeiro item, o homem pode escolher a Cristo, já falei. Segundo, nós precisamos ver quais são os ladrões atuais que nos afastam de Jesus. Quais são os ladrões atuais que nos afastam de Jesus? Eu coloquei aqui coisas bem assim, simplesinhas, não é? O mundanismo, manifestado de diversas formas, não é? Através da moda, através da mídia. Quanto tempo perdemos, não é? Eu tenho me policiado muito em relação a isso. Quanto tempo perdemos? Mundanismo, né? Aliás, eu falo tanto nisso, né? Às vezes eu me pego assim, meu Deus, por que eu falei outra vez no culto, né? Sobre isso, né? Perdendo tempo ali, ó. Né? Ontem foi falado aí para os adolescentes, né? Hoje não consulta mais o Google, né? O Google para os jovens é o tio, né? Tio, assim, quando eles chamam, alguém me chama quando me chama de tiozinho, eu já sei que está me jogando de lado, né? Então o Google é o tiozinho, né? Hoje a molecada não consulta mais o Google, né? Tem outras mídias aí, digamos assim, para eles mais interessantes, não é? Mas o mundanismo nos afasta de Deus. Nós gastamos muito tempo com coisas que não são coisas de Deus, não é? E em casa, assim, eu procuro estar assistindo sermões. Ontem eu falei para a Marta, eu preciso ouvir hinos. Procurei lá porque eu sou tiozinho, tá? Eu estou na fase do YouTube, né? É só YouTube, irmão, eu não sei outra coisa. Se alguém puder me ensinar outras coisas aí depois, né? Deixar mais atualizado, né? Eu só vou no YouTube. Eu vou ali e tal, procuro lá uns hinos. Eu quero achar consolo para a minha vida. Eu quero achar consolo para o meu coração. Vou ouvir um sermão, não é? De um pastor, de outro pastor, porque eu preciso me alimentar também para ter o que dar para vocês, não é? Quais são os ladrões atuais que nos afastam de Deus? O amor ao dinheiro. Trabalhar, ganhar dinheiro, não é? A preguiça. Não quero fazer nada, estou correndo de quem quer fazer alguma coisa. Aliás, tem um camarada que brinca lá no TikTok, né? Ele pega o violão e diz assim: a partir de hoje não quero mais nada, só quero mexer no celular. Né? A partir de hoje não quero saber mais nada, só quero mexer. É coisa de gozação aí, né? Do pessoal aí. A ociosidade, os prazeres, os jogos. Hoje não é mais baralho, não é mais rouba-monte. Né? O único jogo que eu sabia jogar de baralho era rouba-monte. Se mandar eu jogar rouba-monte hoje, eu não sei nem como é que é mais. Não é? Qual que é o jogo? Hoje são jogos eletrônicos. Estou jogando com um cara da China, não é? Salas de bate-papo, não é? Quais são os prazeres, os jogos? Muita bebida, passo meu tempo com muita bebida, meus amigos, diversões. Cultivo assim na minha mente a lascívia. Cultivo na minha mente pensamentos obscenos, não é? É redundante dizer, né? Cenas obscenas. O que me afasta de Deus? O que me afasta de Deus? Quais desses ladrões estão me afastando de Jesus Cristo? Seria como Barrabás, tratando de um simbolismo, né? O povo escolheu Barrabás. Pilatos escolheu o cargo político. E nós, diante das múltiplas escolhas das nossas vidas, a quem nós estamos escolhendo?
Estamos escolhendo a Jesus? Todos quantos o rejeitam, simbolicamente exclamam como no passado: nós escolhemos Barrabás. Quanto a Jesus, crucificam. Quanto a Jesus, crucificam. Nós não queremos saber dele. Aqui vai um conselho final. Querido irmão, tem muito crente afastado. Está na igreja, mas está afastado do Senhor. Esses dias atrás eu preguei sobre a dracma perdida. E esses dias eu ouvi parte de um sermão sobre a dracma perdida. E falei sobre a questão de que aquela dracma que foi perdida, não é que ela tinha valor. Ela completava, ela tinha que achar, porque aquela dracma completava o conjunto. Falei sobre Deus, dizendo da importância da nossa individualidade. Ele busca para trazer para o conjunto. Mas eu estava ouvindo um pregador dizer: quantas vezes nós somos a dracma que estamos no meio de todas as outras dracmas, mas estamos nos comportando como a dracma perdida. Aí ele cita, eu vou citá-lo, por isso vale a pena assistir outros sermões, mas ele estava dizendo assim: tem crente que diz assim: pastor, o senhor não sabe o que eu já fiz nessa igreja, o senhor não sabe qual foi a minha importância nessa igreja, eu já fiz chover, eu já fiz tanta coisa aqui nessa igreja. Mas a questão não é essa. O que você já fez, e hoje? Não justifica. Hoje você é uma dracma perdida. E Jesus quer que você escolha a Ele para completar esse conjunto de dracmas. Escolhei a Jesus. Queridos irmãos, escolhei a Jesus. Escolhei a Jesus hoje. Consagre a sua vida a Jesus hoje. Põe os joelhos no chão hoje. Você é uma pessoa difícil? Pastor, o senhor não sabe. Não importa, Jesus quebranta corações, Jesus quebranta as nossas vidas. Jesus nos fala de diversas formas. Jesus, Ele deixa as coisas acontecerem na nossa vida para a gente poder refletir, para a gente voltar para Ele. Sabe o que aconteceu com o filho pródigo, dentro do mesmo capítulo da dracma e da 100ª ovelha, não é? Tinha 2 filhos, um foi embora. Deus, simbolizando o pai do filho pródigo, deixou ele ir até o mais baixo que ele podia. Gastou seu dinheiro com jogos, gastou com prostituta, gastou com amigos, gastou com vício, gastou com tudo. Depois chegou o momento que ele estava sozinho. E agora? Aí ele começou a trabalhar e fazer um serviço ilícito para a sua etnia. Para a sua etnia e para a sua religião era um serviço ilícito. Até que houve um momento que ele falou assim, segundo Afonso, né? Meu pai é um homem tão amoroso. Meu pai é um homem que cuida tão bem daqueles que trabalham com ele. Eu vivi com meu pai todo esse tempo e sei que ele é um homem bondoso. Eu vou sair daqui e vou voltar para a comunhão com meu pai. Vou pedir perdão para ele. Vou me reconciliar com ele. E não quero mais ser filho porque eu não tenho dignidade para ser filho. E ele voltou. Quando ele voltou, o pai o abraçou. Ele falou: pai, eu não quero mais ser filho. E o pai falou: filho, você é filho. Vamos fazer uma festa. Você estava perdido e foi achado. Você foi embora e você voltou. Nós estamos felizes. Vamos continuar na vida. Tira essa roupa suja, põe uma roupa limpa. Você está todo sujo, toma um banho. Põe a sandália, você está descalço, está com os pés sujos. Põe a sandália nos teus pés, porque você estava morto. Sabe o que Jesus pensa de você? É isso. Você não precisa ficar perdido. Você não precisa ser uma dracma perdida. Mas o que aconteceu com o filho pródigo lá? Ele escolheu.
Se você não escolher Jesus, você vai ficar sozinho. Você vai ficar cuidando de porcos. Você vai conviver com porcos, como o filho pródigo conviveu. Mas ele voltou. E o pai o recebeu novamente como filho. Ele ia trabalhar como pai, como funcionário. Mas o pai disse: você continua sendo filho. Vamos fazer como Josué, meus irmãos, meus amigos. Vamos fazer como Josué. Josué disse: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Eu escolho servir ao Senhor. Em nossos dias seria assim: eu escolho ser um servo de Jesus, eu escolho ser de Jesus. Não é? Vamos fazer como uma frase é muito conhecida no meio cristão. Alguém disse assim: fica para você com o mundo e deixa Jesus para mim. Você quer o mundo? Fica com o mundo, porque eu quero Jesus. É maravilhoso, é uma expressão maravilhosa, não é? Não é uma escolha maravilhosa? Agora, mostrando a Bíblia, o que diz lá o inédito que o pessoal canta aí? Um dia em seus átrios, ou um dia em comunhão com o Senhor, vale mais do que 1000 em outros lugares. Um dia com Jesus vale mais do que 1000 em outros lugares. Há um hino que nós cantamos também, que faz tempo, né? Que diz assim: que Jesus é tudo para mim. Oh meu Deus, que digamos assim: Jesus é tudo para mim. Que digamos em prantos: Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho. O Senhor é a minha maior riqueza. Jesus é tudo para mim. Então, diante de tanto esforço de minha parte, espero que o Espírito Santo faça a obra, não é? Porque não adianta eu me esforçar se o Espírito Santo não fizer, não é? Qual a tua escolha, querido irmão, amigo que nos acompanha? Qual a tua escolha? Vou concluir rapidinho, tá? Tem 3 itens aqui para terminar. Não há meio termo. O Jesus domina o teu coração, a tua vida. O inimigo domina. Não existe meio termo. Jesus disse: tem a porta estreita e tem a porta larga. Jesus disse: tem um caminho estreito, tem um caminho apertado e tem um caminho largo. Siga Jesus. Deixa Jesus dirigir a sua vida. Segundo, não deixe os ladrões que estão cercando você afastá-lo de Jesus, como eu já citei, não é? Jogos, amor ao dinheiro, ociosidade, mundanismo. Não deixe esses ladrões afastá-lo do Senhor. O outro que eu citei foi o outro ladrão, não é? Pastor, deixa eu me formar, deixa eu fazer o meu mestrado. Meu amigo, você pode fazer o seu mestrado seguindo a Jesus, servindo a Jesus. Gosto da frase, é verdadeira. Estou seguindo, eu decidi. Eu gosto da frase em inglês, né? I have to decide to follow Jesus. Bonito, né? Está até me aparecendo aqui, né? I have decided to follow Jesus. Eu decidi seguir a Jesus. Não é? Eu decidi seguir a Jesus. Não deixe os ladrões afastá-lo de Jesus. Não faça como os contemporâneos de Jesus. Não é? Nós escolhemos Barrabás. Não faça como Pilatos. Eu escolhi meu cargo político. Façam o que quiserem do Senhor. Esse negócio de lavar as mãos, isso é furado, tá? Alguém disse que está lavando a mão no inferno até hoje, porque ele foi para o inferno, porque ele decidiu não seguir a Jesus, não aceitar a Jesus. Querido irmão, querido amigo, pense bem sobre as escolhas da sua vida, e que Jesus entre em seu coração, entre em sua vida, dirija o seu coração, dirija a sua vida o mais breve possível. Vamos cantar? Vamos cantar o hino 266 do cantor cristão. Depois que eu falei muito, você pode ficar de pé para descansar um pouquinho, né? Você está cansadinho, fica sentadinho aí, né? Então vamos esticar um pouquinho os nervos aí. 266, tal qual estou, eis-me Senhor. Belo hino para ser cantado. Cante prestando atenção na letra deste hino.
que ele seja uma bênção em seu coração neste momento. 266. Vamos lá. Não espere a vida melhorar. Quando eu me formar, quando eu ficar rico, quando eu tiver tanto na poupança, quando minha família toda estiver na igreja, decida por você. Não é? E o hino diz aqui: eu me achego a ti, Jesus. Se achega a Jesus, se achega a Deus. Esse é o momento que você tem diante do Senhor. Bem? A minha oração mais sincera nesse instante é que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu coração e que pelo poder do Espírito Santo você possa mudar de vida, aceitando a Jesus como Salvador, como Senhor, como companheiro de sua vida, que nada possa impedir de servir e de seguir a Jesus. Vamos orar nesse instante. Você pode se ajoelhar se quiser enquanto executar o hino. Você pode ficar em pé. Fique à vontade. Nós vamos orar ao Senhor. No nosso momento de oração, você pensa nesse instante na sua vida, o que você tem feito. O dia é hoje, o momento é agora. Amanhã não, é agora. Se você não aceitou Jesus, aceite Jesus agora. Senhor, Deus, eu sou pecador, sei que Jesus morreu por mim na cruz, Ele foi sepultado, eu sei que Ele está vivo, Ele ressuscitou, e eu me arrependo dos meus pecados e creio em Cristo. É agora, creio em Cristo agora. E você vai perceber o quanto Deus é bom. Quanto Deus é bom. Pode tocar um hino bem baixinho. Nós vamos orar ao Senhor. Você vai, agora é o teu momento com Deus, teu momento com o Senhor. Vamos lá.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua igreja está diante do Senhor. E estamos aqui mais ou menos como Isaías. Ele disse que lá no capítulo 6 de Isaías, que ele era pecador, que ele tinha lábios impuros, vivia no meio de um povo de impuros lábios, e que ele precisava ser purificado pelo Senhor. Nós estamos aqui não para acusar a quem quer que seja, mas estamos aqui diante da presença do Senhor, confessando que nós somos pecadores. Nós precisamos nos aproximar mais de Cristo, mas nós de nós mesmos não temos poder para isto. E nesta noite, Senhor, no nome de Jesus, nós nos entregamos ao Senhor. Deus amado, tenha piedade de nós. Tenha piedade da nossa boca, Senhor. Tenha piedade da nossa língua. Tenha piedade, Senhor, dos nossos olhos. Tenha piedade das nossas mãos, dos nossos pés. Tenha piedade do nosso corpo, Senhor. Tenha piedade dos nossos pensamentos. Tenha piedade do nosso coração. Trabalhe em nós, Senhor. Trabalhe em nossas vidas. Que Jesus faça parte. Jesus, o teu bendito Filho, ó Deus, faça parte dos nossos olhos, da nossa língua, da nossa mão, dos nossos pés, do nosso corpo. Somos o teu templo, Pai. Nos encha do teu Espírito Santo. Para isso, Senhor, nos ajuda. Nos ajude, porque precisamos muito do Senhor. Receba cada pessoa aqui nesta noite, Senhor. Trabalhe em cada coração aqui nesta noite, Senhor. Deus, eu não sei o que dizer para o Senhor. Tão mal que nós somos. Nos ajuda. Nos ajuda. Traga um avivamento para essa igreja. Traga um avivamento para o seu povo. Sacuda-nos, ó Pai, com teu Espírito Santo. Mas muito obrigado, porque apesar de toda a nossa fraqueza, o Senhor tem tido paciência conosco e tem caminhado conosco. Muito obrigado. Perdoa todos os nossos pecados. Nesta noite nós escolhemos Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos neste momento. Amém, Senhor. Amém. Vamos ficar de pé, vamos cantar. Os irmãos aí, bondosamente, amorosamente, com muito amor à igreja, aos irmãos, ensaiaram 2 inéditos. E nós vamos cantar. Vai falar, Karine? Você vem para frente, eu já sei que vai falar. Então vamos lá, pode falar. Os irmãos, enquanto elas estão vindo, pode vir. Vou aproveitar esse momento que os irmãos orem aí pela chegada da Pétala. A Pétala é a netinha da irmã Ivanilde, né, irmã Ivanilde? E sábado nós estaremos reunidas lá na casa dela, às 19 horas. Vamos louvar e agradecer a Deus pela vida da Andressa, que é a sua filha, e a netinha Pétala. Então, as irmãs estão convidadas aí à casa da irmã Ivanilde no próximo sábado, às 19 horas, tá bom? Sábado, 9 horas, 8 horas da manhã, mutirão, hein, pessoal? Mutirão, hein? Vamos lá. Boa noite, irmãos. Primeiro inédito, é bom estarmos aqui. Tempo para
de oração. Quinta-feira, 9 horas da manhã, vamos fazer um culto de oração especial, hein? Eu gostaria de ver todos os irmãos. Feriadão, dia do trabalhador, ninguém trabalhando. Então venham trabalhar para Jesus, ok? Venham para o culto de oração, 9 horas da manhã aqui. Vamos cantar hinos, vamos refletir sobre a Bíblia e, acima de tudo, vamos orar ao Senhor. Quinta-feira, 9, temos um encontro. Que Deus nos abençoe. Tem um cafezinho para vocês lá também, viu?